Ele diz ainda no prefácio: a minha experiência é que o conhecimento de Deus baseado na Bíblia é a combustão que sustenta o fogo das afeições por Deus. Olha, o conhecimento de Deus, baseado não na experiência, mas baseado na Escritura, é o que move, o que sustenta as afeições por Deus. Isso quer dizer, quanto mais nós conhecemos a Deus por meio da Escritura, mais nós o amamos, mais nós o desejamos. Isso quer dizer que, sem conhecimento de Deus a partir das Escrituras, não há verdadeiro conhecimento de Deus e não há verdadeiro amor por Deus. Uma espiritualidade sem Bíblia não é verdadeira espiritualidade. E aí ele diz, talvez o tipo de conhecimento mais crucial seja o conhecimento do que ele é na salvação. Então aí ele fala, aquilo que pode nos dar ainda um maior desejo de conhecimento, de intimidade com o Senhor, dentre os aspectos que nós podemos conhecer de Deus, é a respeito da salvação. Quanto mais nós aprendemos sobre o plano redentor de Deus, quanto mais nós aprendemos sobre esse grande amor de Deus por nós, e que no caso aí dos 5 pontos do calvinismo, isso é abordado de forma muito didática, isso faz com que louvemos ao Senhor e exaltemos o seu nome com mais intensidade, porque mais e mais nós vamos amá-lo, cada vez mais amar o Senhor por causa das doutrinas da graça, que é nós chamamos às vezes os 5 pontos de doutrinas da graça, que eu acho melhor, até por causa do mau uso que é feito por aqueles que eu já citei para vocês aí. Vamos ver aqui mais um pouquinho aqui sobre o prefácio. Ele vai dizer aí que ele, como calvinista, ele não defende um sistema. A intenção dele não é ficar defendendo o calvinismo. Ele defende, ele começa ele escreve como um cristão que crê na Bíblia e deseja colocar ela acima de todos os sistemas de pensamento. Então, com o compromisso de John Piper, não é com a questão, não é com um sistema de teologia, não é com esse sistema calvinista. Antes de ser com o sistema, ele tem com a Escritura. Mas, ao mesmo tempo, John Piper está demonstrando que ele entende pela Escritura que os 5 pontos do calvinismo são verdadeiros. E é por isso que ele defende. Você percebe a diferença disso. Ele não está dizendo que ele não defende os 5 pontos. Ele está dizendo que ele defende os 5 pontos por causa da Escritura. Porque ele foi convencido pelos argumentos que a posição reformada ela é bíblica. E sendo ela bíblica, ele a defende. É isso que nós temos que entender. Você tem que defender a verdade, não importa se é arminiano ou calvinista. Nesse caso, obviamente, creio e tenho certeza que a posição reformada está correta. Então, a sua opinião tem que ser modelada pela Escritura e não por sistemas. Agora, não tem como você não defender um sistema teológico. Por quê? Porque o sistema teológico é uma maneira didática de você entender as coisas. E a gente precisa de sistema, a gente precisa de didática, precisa de método de entendimento. E não há como, se você crê nesse método ou no outro. A questão não é ter ou não ter um método, a questão é se o tal método é correto ou não. E aí ele diz aí, tenho aprofundado a minha convicção de que os ensinos calvinistas sobre os 5 pontos são bíblicos e, por isso, verdadeiros e, consequentemente, um caminho precioso para experiências mais profundas da graça de Deus. Veja que, mais uma vez, aquele aspecto pastoral que eu falei no início, brota no escrito dele. Ele quer que você tenha uma experiência mais profunda da graça de Deus, conhecendo esse sistema que aqui ele está demonstrando. Então, isso é muito importante aí. E ele diz que toda luta, para entendermos que a Bíblia ensina sobre Deus, vale a pena. Deus é uma rocha de fortaleza e em um mundo de areia movediça. Veja que legal isso aqui, né? Ele coloca que o mundo é uma areia movediça e a Escritura, a Bíblia ensina sobre esse Deus que é a nossa fortaleza. Conhecê-lo em sua soberania
é tornar-se como um carvalho no vendaval da adversidade e confusão. Eu até usaria, né, no contexto brasileiro, que seria como uma aroeira, quem conhece, em Goiás tem bastante, uma aroeira no meio do vendaval de adversidade e confusão. Ou seja, ser firme, resistente diante das adversidades. Por quê? Porque Deus é a nossa fortaleza, conhecê-lo nos torna cada vez mais firmes e fortes. E aí, finalizando, caminhando para o fim do prefácio, ele diz: espero que você termine lendo, entendendo, desfrutando e amando a palavra de Deus. O que ele deseja com esse livro, meus irmãos? Que você termine lendo, meditando, desfrutando da palavra de Deus. Ele quer que você se aproxime mais da palavra de Deus, obedecendo a ela e não a minha palavra, a palavra dele, John Piper. Ou seja, ele está fazendo aquilo que, declarando aquilo que as confissões de fé declaram, como a de Westminster, que coloca que nenhuma opinião, nenhuma experiência religiosa, nenhum concílio está acima das Escrituras. Ele está se colocando abaixo das Escrituras, dizendo: olha, o que eu estou escrevendo aqui só vale se estiver de acordo com as Escrituras, e o propósito é tornar você cada vez mais alguém próximo, que ame a palavra de Deus. Espero que por causa do nosso encontro nesse livro, ele diz, você se mova em direção a uma experiência mais profunda da graça de Deus. Esse também é o meu propósito aqui nesse projeto do Clube do Livro, e uma resenha teológica, é que você possa, a partir das leituras, das resenhas, você possa ter uma experiência maior com Deus, com a graça de Deus, amar mais a palavra, ampliar a sua mente, ter prazer em leituras e destravar a sua mente em relação ao conhecimento teológico, mas que leva à piedade, que leva à vida de oração, e que esses momentos sejam realmente edificantes para a sua vida. É o meu desejo aqui, e eu espero que esses vídeos que eu vou produzindo, de acordo com as partes do livro, possam te ajudar. Agora é importante que você compre o livro, né? Não tem jeito, assim, fica insuficiente a minha explicação, a minha resenha aqui, se você não tiver o livro e não ler o livro. Preciso ler o livro. É um livro bem pequeno, bem fácil. Eu estou trabalhando primeiro com esse livro por várias razões. Uma delas é porque o autor é muito bom, o conteúdo é excelente, e vai esclarecer muitas dúvidas, e também porque é um livro prático, é pequeno, isso facilita para todo mundo. Quem gosta de ler muito ou quem gosta de ler pouco, isso vai ajudar. Mas é isso aí. Muito obrigado por fazer parte do Clube do Livro e uma resenha teológica. E caso você que esteja assistindo esse vídeo aqui, ele vai ser publicado tanto no YouTube, redes sociais, para quem quiser ver, mas os demais não serão, só para aqueles que estão dentro do projeto Clube do Livro. E se você quer fazer parte desse projeto, você pode entrar em contato comigo por esse telefone, o WhatsApp, e aí você vai receber as orientações. Vou colocar você no grupo do Clube do Livro, que está estudando esse autor, esse livro, e nesse grupo do WhatsApp não é só eu que publico, não há participação de outras pessoas, fica aquele grupo que todo mundo fica falando, né, porque aí perde o propósito, mas você fazendo parte do grupo, você então pode, em particular, me perguntar e eu respondo no grupo aquelas, sem mencionar que você que fez a pergunta, e eu coloco lá para não te expor, né, caso você tenha constrangimentos, e aí eu vou mostrando, tirando as dúvidas e ampliando o entendimento. Ou seja, é um curso. Não é, por isso que eu disse que é um projeto diferente, não é apenas uma leitura, é uma resenha, é um curso, é uma exposição teológica sobre o assunto. Então, tá aí. Se você tem alguém que gostaria de fazer parte, convida para fazer parte. O desejo meu aí é que você possa conhecer mais e mais da graça de Deus. Muito obrigado aí por sua participação até aqui.
Espero que tenha edificado esse prefácio do livro dos 5 pontos de John Piper. Deus assim nos abençoe.